noite. Vamos para o segundo momento do estudo de hoje, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos dar alguns avisos sobre o nosso centro. Temos livros na biblioteca à disposição para leitura provisória, a título de empréstimo, e livros disponíveis para venda. Obras básicas da doutrina, romances e outros na nossa livraria. Aceita-se cartão de crédito, parcelado, débito e Pix. Gratidão a todos os contribuintes mensais e esporádicos que mantêm esta casa com as suas despesas fixas e variáveis. E quem puder contribuir, colocamos à disposição o nosso Pix. A sua doação será anônima. Convidamos aos que estão chegando na casa a fazer parte dos trabalhos assistenciais mantidos pelo centro. Segunda-feira, vamos lá, a programação da semana. Segunda-feira, estudo do Livro dos Médiuns, das 19 às 20 horas. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das 20 às 21 horas. E temos também o passe. Na terça, estudo do Livro dos Espíritos, das 19 às 20 horas. Estudo do livro Missionários da Luz, das 20 às 21 horas. Também temos passe na terça. Quarta-feira, atendimento fraterno, das 18h30, para quem está vindo pela primeira vez, iniciando o tratamento espiritual. Estudo do Evangelho no Lar, na biblioteca, das 19 horas, são 50 minutos, né? E o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no salão, das 20 às 20h45. Na quarta também tem o passe. Quinta-feira tem a musicoterapia, das 19 às 19h30, palestra pública e evangelização infantil, das 19h30 às 20h30, e o passe. Sexta-feira, estudo na Biblioteca NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, das 19 às 21 horas. Se necessário for, aplicamos o passe. Temos também postos, tem o lar Anália Franco, que é aos domingos, domingo da família, palestra pública das 8 às 9 da manhã, evangelização infantil e mocidade espírita Luiz Sérgio, café fraterno e o passe. Os postos de atendimento e evangelização, Anália Franco, aos sábados, das 17 às 18, com evangelização infantil e adulto, e tem um lanche também após os estudos. Casa Dr. Bezerra, que funciona aqui no centro, nas terças-feiras, às 14 e às 17 horas. Corte e costura de enxovais para recém-nascidos. Casa de Isaura, que é na Vila Cafeteira, aos sábados, das 16 às 17. Evangelização infantil e adulto e o lanche após os estudos. Casa Joca Vieira, na Vilinha, na terça-feira, das 15 às 17 horas, evangelização adulto e infantil. E o Lar Jesus Gonçalves, em João Lisboa, sábado, das 15h30 às 16h40. Estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com adultos, evangelização infantil e adolescentes, o passe e o lanche. Essa programação encontra-se no Instagram, né? Houve uma modificação agora em julho, porque alguns atendimentos nossos estão de férias, como na terça e na sexta-feira, né? Então, segunda, quarta e quinta, o horário continua normal. Agora a Poliana vem fazer a mensagem e a prece. Boa noite a todos. Então, para a gente começar, né, harmonizando o ambiente, nós vamos começar com a leitura do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 5, Presença de Luz. Se puderes amar no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás
o próprio Espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Emmanuel. Agora vamos fechar os nossos olhos, trazer para a nossa tela mental o nosso Mestre Divino, Jesus, que vem nos auxiliar nesta noite, como em todas as áreas da nossa vida, vem nos auxiliar, abrindo o nosso entendimento, nos auxiliando em cada situação da nossa vida, auxiliando a nossa irmã que vem ministrar esse estudo, orientando, que entendamos a mensagem do Mestre e que não só aprendamos, que a gente pratique essa verdade, né? Que Jesus, na sua infinita sabedoria, nos acolha nesta noite, envolvendo a nossa irmã em fluidos, para que seja um estudo abençoado. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. E hoje nós teremos o estudo do Evangelho com a nossa irmã Eliana Pinagés, querida. Hoje ela vai falar do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 6. Aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos. Então, neste momento, né, nossa irmã vem nos agraciar. Vamos lá. Boa noite. A Poliana falou muito bem. É um estudo, então eu gostaria que todos viessem aqui para a roda da frente, para a gente estudar juntos, né? Quem está lá atrás, fiquem à vontade, venham para cá, para eu não ficar sozinha e não me sentir sozinha, viu? Aqui na frente tem lugar. Aqui do lado tem. Isso, muito bem. Eu vou sentar aqui que é para nós ficarmos assim, tudo igualzinho, viu? O estudo de hoje vem nos falar, no capítulo 23, moral estranha, ou estranha moral, né? E ele vem nos falar de palavras escritas pelos apóstolos e ditas por Jesus. Mas ao mesmo tempo que elas foram ditas por Jesus, conforme mencionado no que foi escrito pelos apóstolos, ela vem nos trazer palavras aqui duvidosas, daquele Jesus tão amoroso, tão bondoso, que só ensinou o amor, que só nos ensinou
a bondade, que foi a bondade e amor em pessoa. E aí, quando nós estudamos ou pesquisamos esse estudo, ele parece realmente muito estranho ao que nós estamos tentando aqui praticar, vivenciar, né? Então, para entendermos esse estudo de hoje, nós vamos ler aqui o que nos fala o Evangelho. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhe diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é que vocês acham? Não é estranho? Assim, do ponto de vista está abandonar tudo e segui-lo, não para odiar. Isso mesmo, Ana Paula. E aí ele soa, né, de uma forma estranha ao nosso entendimento, porque na época era preciso que se tivesse falado essas palavras. Mas a interpretação... Isso, porque vem de formatos de interpretações diferentes, né? E para aquela época que foi dito essas palavras, eram necessárias. E elas foram interpretadas naquele momento ali para se deixar tudo e seguir a Jesus, como os próprios discípulos que deixaram os seus lares, suas famílias e seguiram. Mas não é quando a gente fala deixar lares e famílias, nós não estamos falando do material, de pessoas, né? Nós estamos falando daquilo que nós podemos deixar para trás de negativo, de ruim, para seguir os ensinamentos de Jesus. Assim, quem dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quem escreveu foi Lucas, né? E o segundo item também diz: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Foi dito aqui, escrito por Mateus. Então, quando nós temos dois discípulos, né, altamente conhecidos e confiáveis, nos falando essas palavras, elas vêm nos fazer acreditar que realmente houveram interpretações diferentes, né? E causa uma estranheza e um desconforto muito grande quando a gente ouve essa passagem de estranha moral, porque esse estudo ele vem realmente a nos remeter, né, que os discípulos falaram essas palavras vindas de Jesus, que só nos ensinou a amar, e um dos ensinamentos que Jesus mais pregou, além do amor, foi a moral. E aí nós vemos hoje com a estranha moral. E a moral, que é a regra da boa conduta, da distinção entre o bem e o mal, ela funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem para o bem de todos, porque então entende as leis de Deus. E nós podemos supor que nesses casos aqui, a ideia principal do pensamento de Jesus e das suas palavras, né, elas não foram na época muito bem traduzidas. Elas estão traduzidas hoje com o estudo aprofundado do Evangelho, que hoje nós conseguimos ter esse entendimento que nós temos hoje com o estudo aqui que nós temos aqui na casa, né, principalmente. Que o sentido original, ele tenha sofrido algumas modificações da época que foi escrito e por várias interpretações que foram passadas, inclusive por várias línguas que foram escritas, né? E nessa passagem, nessa interpretação, aí nós entendemos que houve as modificações e as interpretações diferentes.
Então, quando ele nos diz deixar pai e mãe, deixar família, deixar casa, deixar tudo, ele não está nos pedindo para rejeitar a nossa família, né? Isso seria uma negação da doutrina de Jesus. Não é isso que ele está nos ensinando, não é isso que ele vem nos mostrando, né, no passar do tempo. Então, que venha a ser esse deixar pai e mãe, deixar família e deixar tudo para trás. São os nossos interesses na vida futura que devem prevalecer sobre os interesses humanos, né? Essa busca de nos reconhecermos, de nos entendermos a nós mesmos e deixarmos todos os nossos lados negativos, nossos vícios, nossas mazelas, para seguir os ensinamentos de Jesus. Isso sim vem de encontro com a doutrina que ele tanto nos ensina, né? E aí nós devemos perguntar, será mesmo que Jesus, né, que foi a personificação da doçura e da bondade, será que ele realmente tenha dito isso da forma que está escrito, com essas palavras que está escrito? A gente duvida, né? Porque a gente vê um Jesus amoroso, um Jesus bondoso, um Jesus cheio aí de bondade e amorosidade, né, com todos nós. Então, não estão essas palavras em contradição com aquilo que Jesus ensina e seus exemplos? Para a época, sim. Allan Kardec, ele vem usando o verbo odiar, que ao invés de aborrecer, que significa amar menos, né? Não é o odiar que está escrito, mas é a forma que nós interpretamos esse ódio. Não amar tanto quanto e não amar igual ao outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido mais usado por Jesus, o significado é menos amado e não amar tanto quanto o outro. Então, é a gente deixar mais de querer os bens materiais, de querer o apego com a família, o apego com tudo que nós temos, para seguirmos os seus ensinamentos. O apego terreno, que é o apego da vida presente e não pensar na vida futura, né? Kardec esclarece ainda que algumas poucas palavras encontradas no Evangelho não combinam com a doutrina que Jesus nos ensinou. Então, é questão da gente, de fato, ter uma interpretação das palavras do nosso Mestre Jesus. E algumas escritas dessa foram, né, algumas não, todas foram escritas depois da passagem dele, depois da crucificação, né? Então é possível que essas palavras, elas realmente não tenham sido usadas por Jesus. Ou pode ter sido substituídas ou mal interpretadas. O mesmo acontecia com a língua hebraica, né, que não era rica em palavras, significava algumas coisas diferentes para uma, diferente para outra. Como, por exemplo, o cabo do camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico nos reinos dos céus. Né? Isso aí foi uma forma de interpretar. E aí ele usou o camelo e, na verdade, era o cabo que queria se falar. E foi traduzida por camelo, né? Todavia, nós temos que aceitar que os evangelhos, como eles chegaram até nós, temos o cuidado de interpretar, né? Temos o cuidado de saber entender o que é que aquele evangelho, o que é que aquelas palavras estão querendo nos passar. Porque quando nós deixamos casa, deixamos família, nossos pais, deixamos bens materiais para seguir um propósito, esse propósito que seja Jesus, ou que seja outros exemplos, por exemplo, nossos filhos quando crescem não saem de casa para estudar, ou quando o soldado que vai lutar pela sua pátria não vai buscar a luta, né, defender a sua pátria. Então ali ele está deixando
o que ele acredita ser de mais amor para seguir realmente o amor que ele está buscando, que ele está acreditando. E nós talvez estejamos vivendo isso nessa atualidade, né? Da gente estar com um tempo muito semelhante ao de Jesus, na valorização das coisas materiais, das aparências, né? Das desigualdades, apesar de todo o processo, o progresso já alcançado por cada um de nós. E talvez seja por isso também que tenha sido tão necessário a gente aprofundar o estudo do Evangelho, justamente para que a gente possa entender, possa compreender. Aqui, por exemplo, nós temos o estudo do NEP, né? Que aí nós estudamos de forma aprofundada o Evangelho. Né? Quem participa do NEP aí, né, Arlete? É um estudo bem aprofundado, onde nós entendemos de forma interpretada os ensinamentos que Jesus nos trouxe através do Evangelho. E assim, nas interpretações desses textos evangélicos, nós não podemos admitir que Jesus tenha pregado o odiar ou mesmo o aborrecer os familiares para quem aspira a ser discípulo, conforme escreveu Kardec, né? Assim, pois é necessário não dar a palavra odiar ou aborrecer à acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Então, a partir do momento que você diz, eu odeio ou eu aborreço meu pai e minha mãe, eu estou indo contra os ensinamentos de Jesus. E não é isso que ele quis nos dizer, não é isso que ele está querendo nos ensinar. Podemos perceber também nesse ensino que o esforço na vivência da sua moral é a expressão do amor a ele e a Deus, que está acima de qualquer implicação material, de qualquer domínio de uns com os outros, pois cada um tem que se desenvolver para alcançar de forma divina o ser perfeito e feliz de ser sábio e amoroso. E assim, essa resolução, ainda que os familiares que a gente ama se sintam contrariados, né, se sintam revoltados, visto que cada um é responsável pelo seu desenvolvimento espiritual. Então, eu preciso trazer essa mudança que o Evangelho me diz, eu preciso mudar para contribuir com aquele meio familiar que eu convivo. É essa mudança, é esse aborrecer que o Evangelho nos traz. Eu preciso estar ali diferente. Diferente de que forma? Não sendo melhor do que o meu familiar, mas eu preciso entender os ensinamentos de Jesus para que eu possa ser a mudança ali na minha família. Porque muitas vezes a nossa família, né, muitas vezes não, sempre, ela é a base da nossa evolução. E se nós naquele momento deixarmos de estarmos com eles, porque tem um que eu não suporto, tem um que me odeia na forma de falar, tem um que é difícil mais do que o outro, eu abandonar, aonde eu estou mostrando que eu amo? O que eu aprendi os ensinamentos de Jesus? Se eu não estou tendo a paciência que ele nos ensina, se eu não estou tendo o amor, se eu não estou tendo a bondade, né, de estar ali naquele meio, mostrando o quanto a gente pode fazer a diferença. Quer falar, Ana Paula? E é a parte mais difícil de evangelizar a família. O que acontece com isso também, você não sabe as razões do que vieram fazer agora. Um com o outro, com a Bíblia, a gente presta atenção nisso, a gente vê isso muito direitinho. Por que o outro é assim, o outro é assim, o outro é assim? Então isso cabe a gente também fazer uma análise. O Espiritismo nos ensina muito bem isso. Saiba o que está acontecendo. Esquece qualquer tipo de raiva, essas coisas. Só você prestar atenção e você vai enxergar alguma coisa diferente. Sim. A dádiva de Deus nos deu. Sabemos o que combinamos
E quando Lucas vem nos falar... Oi, Bruna, desculpa. Aquelas pessoas que nos são tão caras, que Jesus pede para abandonar, que a gente já viu que não é isso, são aquelas pessoas que a gente diariamente tem aqui, por conta da convivência, tem que mais se predispor a dar o nosso melhor, né? Com relação à paciência, com relação à abnegação. Então acaba que é a parte mais fácil, mas também é mais difícil. É sim, verdade. E como é difícil. E quando Lucas vem nos falar, né, nessa necessidade de abandonar tudo, esse tudo nós estamos falando dos nossos vícios, das nossas mazelas, do orgulho, da vaidade, do apego que nós temos ao material, do apego que nós temos àquelas coisas que nós dizemos ter conquistado, né? Então existe um apego muito grande aí. E é isso que Lucas vem nos dizendo para nós deixarmos para trás e não deixar a família, não odiar pai e mãe, como diz o Evangelho, né? Entendemos também que é uma chamada para a gente priorizar a nossa busca espiritual, a nossa evolução espiritual, individual de cada um de nós, mesmo que isso exija, né, abandonar os hábitos e crenças, os laços que possam atrapalhar o nosso progresso espiritual. E quando nós saímos de casa, um filho sai, ele saiu para estudar e não para abandonar. Ele saiu por uma necessidade de trabalhar e não porque não ama ou porque está abandonando, né? Mas o amor dele, o cuidado ali permanece, continua. E quanto o amor e o respeito à família, e os pais são vistos como importantes na vida de cada um, a ideia de odiar, ela não se refere a um sentimento do ódio. Não é assim, mas sim a necessidade de colocar a fé acima de outros desejos e compromissos, que requer aquilo que nós passamos ali com os nossos familiares. A passagem também vem enfatizar a renúncia, a necessidade de nós renunciarmos. Renunciar ao quê? Aquilo ali que nós temos de apego, né? O sacrifício para seguir Jesus. Não tem uma passagem, a nossa passagem no nosso evangelho, que eu não posso amar a Deus e a mamon, né? Então a gente não pode estar amando os bens materiais e amando a Deus e seguindo a Jesus. E a odiar os pais é uma forma de expressar a necessidade de priorizar a fé que nós temos, né, acima de outras coisas. E em resumo, a ideia de odiar os pais, o Espiritismo vem nos dizer de uma forma bem clara e objetiva, que é uma forma de expressar a importância de priorizar a fé e a busca espiritual, mesmo que isso exija sacrifícios pessoais e renúncias, e não é um chamado literal para odiar os pais, mas sim uma metáfora usada para ilustrar, né, a necessidade de colocar a fé acima de tudo, né, a fé naquilo que nós acreditamos. E acerca dessas passagens, Kardec ainda vem comentar que cumpre, né, que se atenta aos costumes e aos caráteres dos povos, que muito influi sobre o gênio particular, né, dos seus idiomas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras. Então é necessário que nós entendamos as palavras que foram ditas por Jesus na forma de interpretar, de trazer que nós estamos buscando valorizar mais a fé do que o lado material. Pode numa palavra também envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite.
Na mesma língua, algumas palavras perdem o seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento. E para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes, que dão um sentido muitas vezes diferente ou igual, né? Mais uma vez a gente fala da interpretação. No item 4 e no item 5, abandonar pai, mãe e filhos, que está no Evangelho, aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, e seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Está escrito em Mateus também. O que Mateus quis dizer com essas palavras de Jesus? Aí a gente vem aqui no livro Fonte Viva. Na retribuição, Pedro lá diz assim, Mateus: Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Eu estou dizendo que eu estou pedindo algo em troca. E é isso que Jesus nos pediu? Não. Ele não pediu que trocássemos, ele pediu que nós renunciássemos, né? Que nós renunciássemos àquilo que era contra os seus ensinamentos, aquilo que não nos levariam aos ensinamentos que ele queria nos dizer. E a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? Eu ali não estou preocupada na minha vida futura. Eu estou preocupada em dizer que se eu deixar tudo para te seguir, o que é que eu ganho? Né? Foi isso que Pedro quis dizer. E aí vem, com muita sabedoria, o que Jesus responde: que recebe o grão maduro após a colheita. O que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se forma um cristão para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Ou seja, é a transformação de cada um de nós. É isso que Jesus nos pede. Que cada um de nós seja transformado pelo amor que Ele vem nos ensinar. Pela bondade, né? Pela caridade, pela humildade. É isso que nós precisamos transformar dentro de nós. E essa transformação, ela é fácil? Não, ela não é fácil. E ainda diz assim: vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos, de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. É isso que nós fazemos com os nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos e todos aqui que foram falados. Vencemos em companhia deles, nós não precisamos abandoná-los. Nós precisamos estar com eles, né? Para nos fazermos irmãos de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão da Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia, porque foi o que ele fez. Ele renunciou tudo aquilo ali que ele tinha, deixou para trás e seguiu o nosso mestre, e seguiu os seus ensinamentos. Quanto mais se lhe acendrau a fé,
maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Ou seja, quanto mais ele conheceu, mais ele pôde se modificar, mais ele pôde ajudar, mais ele pôde evoluir. Então é isso que Jesus vem nos dizendo no Evangelho. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes disponha o que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. E aí vem ele mais uma vez nos dizer que quando nós deixamos todas as nossas mazelas, todos os nossos orgulhos, todas as vaidades, né, as maldades, o egoísmo, nós já estamos nos melhorando. Nós já estamos crescendo, evoluindo. Então não adianta nós olharmos para aquilo que nos faz mal, ou que faz mal àqueles que estamos cuidando. Quando Jesus nos chama para o seu apostolado, e Ele pede para deixarmos tudo isso para trás, inclusive pai, mãe, isso não significa que nós devemos realmente abandoná-los ao sabor da sorte, o que implicaria em falta de caridade e virtude, não só com eles, mas com nós mesmos. Nós estamos sendo o quê? Pessoas ruins, né? Deixando que o lado ruim prevaleça, as maldades, né, do nosso coração prevaleça aí. E o que se desprende daí é que devemos nos preocupar com a vida futura, porque somente quando nós temos atitudes de cuidar daqueles que nos são caros, com amor, com a bondade que Jesus nos ensinou, é que nós estamos evoluindo aí, pensando na vida futura, que é a vida espiritual. Esta tem para nós mais importância do que os nossos parentes e amigos, porque não vão deixar de ser nossos parentes e não vão deixar de ser nossos amigos. Nós só estamos buscando sermos melhor, e sendo melhor nós vamos envolver cada um deles nesse nosso crescimento. Quantos não são as pessoas que não podem frequentar uma religião porque um dos seus familiares não o permite? Quantas pessoas não vão escondidos a um centro espírita porque tem um familiar que não aceita? E aí nós estamos fazendo o quê nesse momento que nós vamos na casa espírita? Nós estamos renunciando, né? Aquele parente ali difícil, que não aceita, que não quer, e nós estamos renunciando para buscar o quê? O conhecimento, através dos ensinamentos de Jesus. A lógica da separação, nós podemos definir também, ou interpretar a fala, pai, mãe e filhos. Que foi o que eu já falei lá no início, né, do interesse da pátria, daqueles que defendem seus pais, no interesse da família, que é aquela mãe, aquela filha que deixa para estudar, mas não deixa de cuidar dos seus pais, está ali sempre mandando notícias, né, sempre está ali visitando, sempre está vendo o que é que eles precisam. Isso aí é cuidado. Ele está buscando conhecimento fora do seu lar, mas não está esquecendo o seu lar. No livro Caminho, Verdade e Vida, lá no item 154, ele vem falar para a gente do item renunciar. Ele diz que todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herderá a vida terrena. Disse Jesus, escrito por Mateus. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade de programar o Messias, de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário que a gente esclareça
é como renunciar. Não é deixar para trás. Não é sair de casa e fiquem aí, fiquem com Deus que eu já estou indo embora. Não é isso. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor ao seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso, parece não entender, né? Não falar o que nós estamos querendo ensinar aqui no estudo. Mas como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Como é que a gente pode duvidar do que Jesus nos diz, né? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos termos mais antigos. Numerosos irmãos do ideal recolheram-lhe a sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Cristo deixou tudo para trás, mas ele não deixou de amar ninguém. Nem o pai, nem a mãe. Principalmente quando ele pronunciou, quando perguntaram cadê seus pais, estão lá fora, ele disse que todos que estão aqui são meus pais e minha mãe. Certo? Então, observemos, portanto, que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. É eu não querer amar mais os bens da terra do que eu amo os bens espirituais. E os bens espirituais estão dentro de cada um de nós, né? Começando pelo amor ao próximo, a caridade, a humildade e toda a transformação que eu trago dentro de mim. Observemos, portanto, que renunciar por amor ao Cristo é perder realmente esse apego que nós temos nas coisas terrestres, né? Nos bens materiais. E se os pais, nesse momento, são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Eu não posso modificá-los se eu não modificar a mim mesmo, unindo-nos mais ainda a eles, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento de cada um com Jesus. Então eu preciso estar me modificando para eu conseguir mudar com paciência, com amor, cada um que está ali no seio familiar. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Vamos permanecer ao lado deles. Mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar o que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciaremos aos nossos, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançaremos a vida eterna. E Jesus não exigia que o seguíssemos fisicamente. Não era eu largar tudo e seguir, mas ele exige hoje que abandonemos a família para seguir o cristianismo, mas sugere que estudemos os seus ensinamentos. É isso que ele vem nos ensinar. É isso que ele vem nos dizer. A interpretação não é abandonar, não é deixar tudo para trás, mas sim estudar, buscar os conhecimentos de Jesus, para que mais esclarecidos possamos colocá-los em prática, para que possamos viver e conviver melhor com os nossos familiares e com o mundo. E podemos perceber nesse ensino que o esforço na vivência da moral desse estudo, né, que é a expressão do amor a Ele e a Deus, está acima de qualquer implicação moral, de qualquer domínio um do outro, pois que cada um tem que desenvolver e alcançar o
aperfeiçoamento para crescermos, evoluirmos com sabedoria e amorosidade. E aí, sendo esse o entendimento, o aceite, a vontade dessa vivência, é a opção individual, nada nem ninguém deve impedir essa resolução, porque ela vem de forma natural, dependendo do esforço que cada um tenha de buscar esse conhecimento, de buscar essa renovação moral de cada um de nós. Então, só depende do nosso comprometimento, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Ainda que os familiares a quem ame se sintam contrariados, visto que nós estamos buscando esse conhecimento para os envolver, para os ter com amor. O que Jesus quis dizer também é que as famílias tinham suas crenças por tradições que na época eram rigorosas naquilo que eram adotado. Então eram necessárias essas palavras, como todas outras que foram ditas, para a interpretação daquela época e daquele povo, daquele linguajar. Era preciso que fosse dito, que fossem deixado tudo para trás, para que houvesse esse seguir. Mas trazendo hoje para a nossa realidade, para o nosso estudo, para o estudo do Evangelho, nós conseguimos interpretar que o deixar tudo isso são as renúncias das mazelas que nós carregamos dentro de cada um de nós. Para que seguisse e adaptasse àquela renovação, era necessário que, primeiramente, nós renunciássemos às nossas convicções, o apego, contrariando assim as suas famílias, porque na época as famílias brigavam mesmo quando se deixava, e eles tinham dúvidas em sair das suas casas pelo apego que tinha ali com a família, com o bem material, e tinham essas dificuldades, mas ainda assim conseguiam sair e seguir a Jesus. Para seguir a Jesus era preciso quebrar as tradições dos apegos. Quando Kardec diz que os interesses na vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, ele destaca que o viver na Terra tem a finalidade do desenvolvimento intelectual e moral de cada espírito. E tudo que esse viver propicia deve ser usado para o nosso desenvolvimento e engrandecimento, de forma espiritual. Do bem pelo bem e para o bem. Quando o homem assim entende, procura não fazer nada que dificulte sua caminhada evolutiva, compreendendo que cada existência é oportunidade valiosa para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, são oportunidades que nós não podemos deixar passar para que nós tenhamos o nosso crescimento espiritual. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, Vivendo o Evangelho. Quem não conhece, é um livro maravilhoso para o estudo, para o Evangelho no lar. E ele vem nos dizer, aqui é pelo Espírito André Luiz, ele vem falar do oportunismo, que vem ligado nesse mesmo estudo. Amor e perdão, caridade e brandura, fé e esperança, firmeza e convicção, tolerância e misericórdia, sacrifício e solidariedade. Você vê que ele liga uma coisa a outra, Abnegação e devotamento, compaixão e entendimento, humildade e benevolência, renúncia e indulgência, obediência e resignação, dever e fidelidade, justiça e coragem. Tudo isso Jesus exemplificou e deixou bem claro em seus ensinamentos. Portanto, aparentes contradições nos textos do Evangelho não têm maior significado a não ser
às oportunistas que usam uma ou outra imprecisão de linguagem para colocar em dúvida as lições evangélicas e assim fugir do compromisso com a própria consciência no esforço da renovação íntima. E aí no final ele fecha com chave de ouro que essa reforma ela deve ser íntima, né? O Evangelho é escola de amor e se você tem a intenção de seguir Jesus, é melhor que abandone o apego e aprenda a amar. E é com essa leitura que nós deixamos a reflexão do estudo de hoje, pedindo para que nós possamos ter essa reforma íntima, que nós possamos desapegar de tudo que nos faz mal, desapegar do orgulho, da nossa vaidade, desapegar da riqueza material, para que a gente busque a verdadeira riqueza, que é os ensinamentos de Jesus, que é o Evangelho, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos ajuda a nos reformar, nos transformar para sermos melhores, para evoluirmos. E quando nós conseguimos fazer essa transformação moral, nós conseguimos ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor, seja familiar, seja amigos, seja quem for. Estamos no mesmo caminho rumo à evolução e todos nós temos capacidade e condições de conseguirmos, de alcançarmos, seguirmos Jesus. E aí nós vamos agora para a nossa terceira parte, para a nossa prece, depois para o nosso passe, e vamos nos colocarmos em oração nesse instante, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus e de joelhos em espírito, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para mais um aprendizado compartilhado com Ele, pedindo, Senhor, que Tu nos oriente, esteja em nossas vidas conosco, caminhando, nos orientando a sermos melhores, dando-nos o equilíbrio com sabedoria para buscarmos essa transformação e Te seguir livre de todo esse apego que com o passar do tempo nós adquirimos. Mas somente contigo, Pai, é que somos capazes de superar, deixar e Te seguir. E assim, Jesus, Te pedimos humildemente que o Teu amor de paz, de bênçãos, de amparo e proteção sejam derramados sobre cada um de nós, estendendo-se em especial aos hospitais, às clínicas, aqueles que por abandono estão nas ruas ou por ignorância desconhecem os Teus ensinamentos e o tamanho do Teu amor. Muito obrigada, Jesus. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.